Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao podcast Café da Manhã com Finanças. Meu nome é André Mendonça, Meu nome é Alexandre Mendonça. somos da Mover Educação Financeira e estamos aqui para trazer uma simulação muito legal. A gente vai trazer uma simulação de renda passiva utilizando uma ação do setor de energia, muito conhecida. Espero que vocês gostem dessa simulação. Vai ser muito útil para vocês. Se vocês gostarem desse conteúdo, compartilhem com as pessoas que possam se beneficiar dele. Alexandre, você trouxe uma simulação? Bota aí na tela aí para a gente ver. Vamos lá. Nossa simulação em renda passiva em ações está baseada na Taesa, ação da Taesa, de ticket TAEE11. Então é sempre bom lembrar que a gente não está trazendo uma recomendação de compra. É apenas uma ação que paga bons dividendos que nós estamos tomando como base para fazer a simulação. Nesse momento que nós estamos fazendo a simulação, a Taesa, o ticket TAE11, ele está no valor de R$ 36,57, com dividend yield de 12,32%. Só para a gente dar uma olhada aqui, os dividendos pagos pela Taesa nos últimos 12 meses, eles se concentram aqui, começam em 4 de maio desse ano e vão até dezembro desse ano, totalizando aquele valor de um pouco mais de 12%. Vamos seguir para a simulação. Temos aqui nessa planilha o tipo de ativo, que é uma ação, e o ativo escolhido, que é a TAEE11, a Taesa 11. Aqui estão os 12 meses de 2021, com a cotação média de cada mês e os dividendos pagos ao longo do ano. Pelo que a gente viu lá no outro site, em maio teve uma concentração de pagamento de dividendos, teve uma segunda concentração de pagamento de dividendos agora, no final desse ano, em dezembro. Então, vamos entender como é que a gente vai trabalhar nessa simulação. Nós temos aqui todos os 12 meses do ano e a gente está fazendo uma simulação tomando como base a compra de um ativo mensalmente. Então, de janeiro a dezembro de 2021, todo mês se comprou um ativo, uma cota do Taesa 11. Ao longo do ano, quando a gente chega em maio, a gente já tem 5 ativos e, nesse momento, é pago um dividendo. E a gente tem o valor do dividendo pago nesse mês de maio, que no valor de R$ 14,79, baseado nos ativos que foram comprados até esse momento. A gente continua tendo a compra de uma cota por mês, e quando chega em dezembro, a gente tem 12 ativos, 12 cotas do Taesa 11 compradas ao longo do ano, e nesse mês de dezembro, o dividendo pago está sendo R$ 17,16, totalizando no ano um dividendo de R$ 31,95. Então, só para recapitular rapidamente, os R$ 14,79 pagos em maio estão em cima de 5 cotas do Taesa. A gente não tinha comprado um pouco mais da metade das cotas. E o dividendo pago em dezembro, esse sim, está em cima das 12 cotas pagas ao longo do ano para a Taesa 11. O total investido, assumindo que a gente fez a compra sempre com o valor médio de cada mês, como está descrito aqui na aba anterior, esses valores aqui são os valores médios de cada mês, a gente teria investido ao total R$ 439,75. Vamos fazer aqui, dar uma olhada nos resultados de investimento pensando em renda passiva da Taesa 11. Primeiro, o dividendo pago em dezembro de 2021, como a gente já viu, foi R$ 31,95. Isso dá, ao longo do ano, um dividendo, em termos de percentual, de 7,27%, muito em base do que a gente conversou, que há alguns meses a gente não tinha o total das 12 cotas. Por isso que deu um percentual um pouco menor. Mas a projeção para o ano que vem, para 2022, assumindo que a gente não vai comprar mais nenhuma cota da Taesa 11, e assumindo que os dividendos vão continuar no mesmo patamar, a gente teria dividendos em 2022 na casa de R$ 52,65,
que traria um dividend yield de 11,97%, que já é um dividend yield bem expressivo, acima da inflação, e a gente pode e deve reinvestir e trazer resultados melhores para facilitar o atingimento da marca da liberdade financeira. O que você achou aí dessa simulação até o momento, André? Eu achei muito legal, Alexandre, essa simulação, porque a gente consegue ver que se o patamar, se a distribuição de dividendos, ela se manter no ano de 2022, a pessoa ela vai conseguir um dividendo de R$ 52,65, que daria para comprar mais uma ação dessa empresa, né? É muito interessante que a gente vê claramente que se a gente mantém uma estratégia de renda passiva, o dividendo pago, ele claramente ele faz com que o seu patrimônio ele aumente automaticamente. Ou seja, a cada ano, a priori, você poderia comprar uma ação dessa empresa. Se você mantiver os aportes em 2022, esse número ele já aumenta. Você, no ano de 2023, por exemplo, você vai estar comprando 2 ou 3 ações automaticamente. Isso é muito legal, né? Você vê essa bola de neve acontecendo, né? Isso com valores pequenos, né? Você já consegue ver isso acontecendo, né? Exatamente. Só para a gente deixar claro, né, os valores mensais que estão sendo adquiridos aqui na simulação são R$ 33, R$ 32, R$ 42, R$ 38, né? Fica na casa entre R$ 30 e R$ 42 reais por mês, que é algo bem tranquilo de se adquirir. Se você tiver a oportunidade e conseguir comprar mais ações, a gente pode fazer uma simulação rápida aqui, assumindo que está na faixa dos R$ 40, que você poderia comprar, por exemplo, R$ 160 por mês, ou seja, 4 cotas por mês. Se a gente fizer essa alteração aqui, olha como ficaria o resultado, André. O total investido pularia para R$ 1.760, 59 para ser mais preciso. O dividendo já em 2021 seria de R$ 127,79. E a projeção para o ano seguinte, se eu não comprar nada em 2022, simplesmente deixar minhas 48 cotas do Taesa 11 investidas, sem adquirir, sem fazer novos aportes, já me renderia no ano seguinte R$ 210,60. Como cada ação está entre R$ 30 e R$ 40, daria para comprar no mínimo 5 novas cotas do Taesa, né? Então, assim, quanto mais você tem a oportunidade de colocar aporte maior, né? Investindo em bons ativos que geram bons dividendos, uma boa renda passiva, e deixar o tempo te favorecer, né? Você vai conseguindo cada vez mais ter retornos melhores e se aproximar da sua máquina da liberdade financeira. E um outro ponto interessante, né, Alexandre, que a escolha lá dessa ação, lá dessa empresa que você fez foi muito interessante, porque essa empresa, para quem não sabe, ela é do setor de transmissão de energia, né? É uma empresa que está no mercado há muito tempo e ela tem as características que a gente gosta, porque, ela está situada em um setor que ele é perene, né? O setor de energia elétrica. Durante a pandemia, pessoas, elas continuaram a consumir energia, né? Ou seja, mesmo em um período em que a gente teve uma forte crise econômica, né? Essa empresa ela se manteve bem, ela não teve muitos sobressaltos. Isso é muito importante para a estratégia de dividendos, né? De geração de renda passiva, porque a gente tem que escolher empresas que estejam em um setor que passem por crises econômicas e que se mantenham estáveis e gerando caixa para os investidores, gerando renda passiva para os investidores. Dois, que essa empresa, ela, ao longo dos anos, apresenta lucros crescentes, isso é muito interessante. E três, o patrimônio líquido dessa empresa, ao longo dos anos, se a gente fizer uma análise, ele sempre apresentou um crescimento, né? Então, assim, essa empresa, ela tem os atributos, ela tem as características que a gente entende, né, que são interessantes para compor uma carteira com foco em renda passiva. Exatamente, André. Acho que outra informação relevante da gente estar passando, quem está acompanhando a gente, percebeu que a gente fez um vídeo de renda passiva voltado para fundo imobiliário, a gente fez um outro vídeo de renda passiva voltado para tesouro direto, e esse é o terceiro vídeo de renda passiva voltado para ação.
E se você puder comparar, cada um tem características diferentes em termos de retorno de dividendos. Então, fundo imobiliário, na sua maioria, paga mensalmente. Você mensalmente vai receber um pedacinho, que esse pedacinho, somado mês a mês, ao longo do mês, vai trazer um dividend yield que vai estar na casa entre 7,5%, 12%, dependendo do momento de mercado, o momento daquele fundo imobiliário que você está analisando. O Tesouro Direto, ele tem dividendos, né? Mais especificamente cupons, sendo pagos religiosamente de 6 em 6 meses. Então, se você recebeu em junho, em dezembro você vai receber de novo, depois em junho do mês do ano seguinte, depois em dezembro do mesmo ano seguinte, e por aí vai. Então, você consegue ter uma certa previsibilidade, mas você passa 10 meses dos 12 meses do ano sem receber nada, mas aí em 2 meses você recebe o suficiente ali para chegar no seu contrato que você fez no momento que você fez a aquisição do seu Tesouro Direto com pagamento de juros semestrais. E agora a gente tem mostrando a ação. Cada ação tem um calendário de pagamento específico. Essa aqui da Taesa, no ano de 2021, respeitou esse calendário de pagamento em maio e em dezembro. Não são exatamente 6 meses, ficou próximo, mas não são exatamente 6 meses de um pagamento para outro, mas cada ação vai ter ação que vai ter um pagamento único no ano, tem ação que vai ter 3 pagamentos durante um ano, 2 como essa da Taesa, e cada empresa vai ter a sua autonomia para informar para o mercado, informar para os acionistas como ela vai fazer a distribuição dos seus dividendos ao longo do ano. Então é importante, se você está pensando em atingir a máquina da liberdade financeira, eu acho que qualquer uma dessas 3 estratégias, né, André, não é muito relevante isso, né? Se você vai receber mensalmente 2 vezes durante um ano, 3 vezes, mas se ao longo do ano o dividend yield for um dividend yield que gere uma boa renda passiva para você, está tranquilo. A questão é que, se você está pensando em usar parte da renda passiva para acumular, para reinvestir, e outra parte para o uso no mês a mês para gastos mensais, você tem que estar ciente que você vai atrasar para alcançar a sua máquina da liberdade financeira, você vai alcançar de forma mais lenta, mas cada um está livre de trabalhar, de gerir da melhor forma o seu dinheiro, tá? Como lhe convém. E se você tem essa estratégia, você tem que estar ciente que, se você está com um fundo imobiliário, provavelmente você vai receber um pedacinho cada mês. Se você está trabalhando pensando em renda passiva através de tesouro direto, que rende através de juros semestrais, você vai receber um pedaço a cada semestre. E se você está investindo em alguma ação, você tem que entender qual é o calendário de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio dessa ação, para poder se planejar, para entender qual o momento que isso vai ser pago, para fazer seu reinvestimento e usar a parte que você acha que deve usar para compor os seus gastos mensais. E outro aspecto interessante, Alexandre, sobre a composição de um portfólio de investimentos para você adquirir renda passiva é que cada tipo de ativo tem o seu risco e tem a renda passiva paga. Por exemplo, tesouro direto, risco é quase nulo, e você tem um calote de você não receber o valor investido ao fim do período acordado, mas a renda passiva ela está limitada a um percentual já pré-acordado, né, que geralmente é menor do que as opções de renda passiva e renda variável. Já se a gente considerar a renda passiva paga por fundos imobiliários, já tem um outro contexto. A gente tem uma renda passiva que é paga todo mês, é um ativo que ele é de renda variável, ou seja, ele pode ter uma valorização lá da sua cota, né? Você pode ganhar nas duas pontas, tanto com a renda passiva quanto com a valorização da cota, mas a gente tem um histórico de que o percentual de variação dos ativos em fundos imobiliários ele é menor do que as ações, ou seja, a gente tem menos variação dos preços de fundos imobiliários. Então, se você pensa em fundos imobiliários, você pensa mais em renda passiva, na renda passiva que é paga lá no mês a mês. E por último, pensando na renda passiva paga por ações,
a gente tem um cenário muito interessante, que a gente tem uma renda passiva que ela é paga concentrada em algumas épocas do ano. Por exemplo, nesse ativo que a gente escolheu para simulação, a gente tem o Taesa 11, que ele paga geralmente seus dividendos, sua renda passiva em maio e em dezembro. Essa renda passiva paga, ela geralmente, ela pode ser maior do que a renda passiva paga por fundos imobiliários. A gente consegue achar ativos que pagam acima da média dos fundos imobiliários. E a gente tem uma variação maior dos preços das ações do que em relação aos fundos imobiliários. Então, quando a gente investe em uma ação com foco em renda passiva, a gente pelo próprio nome, né? A gente tem um foco em renda passiva, a gente quer receber renda passiva, mas o investidor ele pode sim se beneficiar com valorizações altas dos preços das ações. Como, por exemplo, né, Alexandre, se você voltar lá na outra planilha, que tem um histórico de preços, a gente pode verificar aqui, por exemplo, que em janeiro de 2021, essa ação lá da Taesa, ela tinha um preço de R$ 33,28, né? Mas ao longo do ano de 2021, por exemplo, ela chegou até o patamar de R$ 42, ou seja, uma valorização de 33%, né? Assim, isso para a gente não é importante. A gente tem um foco em renda passiva, o que importa é o dinheiro no bolso, a renda passiva paga, né? Mas assim, mas é muito interessante ver também essas características entre esses três ativos que pagam renda passiva. Os fundos imobiliários, eles não apresentam uma variabilidade dos preços muito grande, apresenta uma renda passiva paga mais constante. E as ações, elas apresentam uma variabilidade nos preços maior. E como o preço das ações ele pode ser influenciado por diversos fatores, inclusive pelo lucro das empresas, né? Isso pode também se refletir lá na renda passiva paga, né? Ou seja, se em última instância o preço de uma ação ele reflete uma expectativa de lucro da empresa nos próximos meses ou anos, né? E se esse aumento de lucros ele se realizar, você inevitavelmente vai ter um aumento de sua renda passiva e assim, e é por isso que a gente pensa e a gente recomenda que um portfólio que garanta renda passiva de maneira segura para o investidor, ele tem que passar por esses três tipos de investimento: Tesouro Direto, fundos imobiliários e ações. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da simulação de hoje, de renda passiva com ações. Se vocês gostarem do conteúdo desse vídeo, compartilhe para as pessoas que possam se interessar. Se gostarem do nosso conteúdo, sigam a gente nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso perfil do YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Fui.